horas. A paz do Senhor a todos, eu sou Josué Rodrigues e é um prazer estar mais uma vez aqui na EBD em casa. Hoje iremos estudar a lição de número 9, falando sobre Jesus, o holocausto perfeito. Vimos que a oferta, o sacrifício, era a forma do homem se chegar a Deus. Foi visto isto em lições passadas. A oferta, existia 5 tipos de ofertas: a oferta de alimento, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa e a oferta de holocausto. E é justamente sobre o holocausto, a oferta do holocausto, que nós iremos trabalhar hoje nesta lição tão maravilhosa. Holocausto, primeiramente definindo o termo, significa o que sobe. Isto aí é uma referência, esse termo aí, o que sobe, faz-se uma referência à fumaça que subia ali do holocausto. Também faz uma referência ao cheiro suave que sobe, é ali reconhecido por Deus. Então, holocausto significa isso, aquilo que sobe, com um cheiro suave. Toda manhã e toda a tarde era oferecido holocausto a Deus, ou seja, um animal todos os dias, pela manhã e pela tarde, era oferecido ali como um sacrifício num holocausto ali a Deus. Tudo era consumido daquele animal, não sobrava nada, tá certo? Toda a parte do animal era consumida naquele holocausto. O sangue era tirado, derramado ali na base do altar do holocausto, e o corpo era totalmente queimado, nada sobrava daquele animal que era sacrificado. Nesse primeiro momento, a gente já pode trazer 2 aplicações para a nossa vida. Primeiro, que o sacrifício, a nossa vida deve ser colocada como sacrifício ao Senhor de forma diária, Todos os dias era feito aquele holocausto ali, como um reconhecimento da soberania de Deus, reconhecendo ali que Deus era o dono de tudo. E nossa vida tem que ser assim, diariamente nós devemos sacrificar a nossa vida. E não apenas em um momento, porque era pela manhã e tarde, para mostrar a continuidade de todos os momentos, ali a necessidade de estar oferecendo o holocausto. Isso também vai mostrar que a nossa vida deve ser entregue a Deus todos os momentos, não apenas no momento do culto, no momento em que vamos à igreja, não, mas em todos os momentos, quer no trabalho, quer na escola, quer no ambiente de lazer, em todos os momentos requer de cada um de nós que nossas vidas sejam entregues a Deus como um sacrifício vivo, agradável, que é que vai falar o apóstolo Paulo. E uma outra coisa é que tudo ali do holocausto era consumido. Então aquele animal, toda a parte era consumida. Colocava-se o animal ali e todo o corpo do animal era consumido. Para dizer o quê? A cada um de nós? Que a nossa vida deve ser entregue por inteiro, não por parte. Alguns dizem, não, Deus só quer o coração. Não. Deus quer espírito, alma e corpo, tudo consagrado a Ele. Que a nossa vida seja plenamente, completamente entregue na mão de Deus, a fim de que Ele possa nos usar, que Ele possa nos abençoar mais e mais. Então são essas, no primeiro momento aí, falando sobre o holocausto, que significa aquilo que sobe, e que nossa vida também seja algo agradável a Deus. Não apenas uma parte de nossa vida, mas o todo de nossa vida, o todo do nosso ser. O objetivo, qual é o objetivo então do holocausto? O objetivo eram 2. Primeiro, era um objetivo consagratório. A pessoa queria se consagrar a Deus, a pessoa estava querendo se chegar a Deus, então ela oferecia ali
a questão do holocausto, a oferta do holocausto. Ele trazia um animal para dizer que estava querendo se consagrar a Deus. E também tem a questão da comunhão. Mostrava ali que a pessoa estava querendo ter mais comunhão com Deus, ter de uma forma mais direta ali com Deus, estar na presença de Deus. Então tem esses dois momentos, esses dois objetivos aí, tanto a questão consagratória como a questão de comunhão. Então nossa vida deve ser assim, buscar sempre estar se consagrando a Deus, buscar sempre uma vida de comunhão para com Deus. E aí o terceiro subtópico vai falar sobre a tipologia do holocausto. Evidentemente que todos os profetas sabiam que aquele sacrifício era um sacrifício transitório, era algo transitório na vida ali da comunidade hebreia. O altar do holocausto e o próprio oferta de holocausto, o sacrifício ali, tem algum simbolismo e alguma tipologia aí. Primeiro, em relação ao altar. O altar era o local onde se oferecia o sacrifício ali do holocausto. O altar simboliza a cruz de Cristo, porque é justamente na cruz onde Cristo vai morrer por todos nós. Então, o altar significa justamente a cruz de Cristo, porque é no altar do holocausto ali que o animal era morto, assim como Cristo morreu na cruz. Uma coisa interessante aqui é que para você se tornar aceito por Deus, você tem que oferecer ali uma oferta de holocausto. Da mesma forma, para nós, seres humanos, sermos aceitos por Deus, nós temos que passar pela cruz, nós temos que passar por Jesus Cristo. Sem a cruz de Cristo não há salvação, não há comunhão com Deus. Por isso que o altar do holocausto era colocado na entrada ali do átrio, ou seja, existia o tabernáculo e a área externa, que era o átrio, chamado de átrio, aquela parte externa. Assim que você adentrava a parte externa ao átrio, você se deparava ali com o altar do holocausto. Isso para indicar que ninguém pode se chegar na presença de Deus sem passar pela cruz. Ninguém pode adentrar nas profundezas, conhecer as profundezas de Deus sem que primeiro passe pela cruz de Cristo. Então, o altar do holocausto estava ali de forma estratégica ali no átrio para indicar que sem passar pelo holocausto ali não se pode chegar nas profundezas de Deus. E aí a gente pode ver ainda que o animal tinha que ser sem defeito. O animal, ele tinha que ser um animal perfeito para indicar Jesus Cristo como sendo o único que sem defeito, que sem falhas foi entregue por cada um de nós. O sangue do animal era derramado, era tirado e colocado ali na base do altar do holocausto para ser queimado. Isso também nos remete a Cristo Jesus, que foi morto, derramou seu sangue na cruz por cada um de nós. Cheiro suave, quando queimava, subia aquele cheiro suave. Falando justamente em Efésios capítulo 5, versículo 2, que Jesus Cristo foi oferecido como cheiro suave a Deus aí por cada um de nós. Ainda tem a questão da cinza. Depois que tudo era queimado, aquela cinza que ficava ali, era pego aquela cinza e jogado para fora do acampamento. Também tem um simbolismo aí, que Cristo Jesus foi retirado da cruz e colocado ali no sepulcro novo feito para ele. Então veja que tudo existe um simbolismo, e aí a tipologia aí da oferta do holocausto, que ela é efetuada em Jesus Cristo.
ao cumprimento aí na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que é um holocausto perfeito, porque antes era apenas algo transitório, que servia apenas para cobrir o pecado ali, momentâneo, mas Jesus Cristo, nosso holocausto perfeito, veio para justamente, de uma vez por toda, remir o meu e o seu pecado. Ainda falando sobre cheiro suave, né? A Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, veja aí Paulo também fazendo essa ligação sobre a nossa vida, que deve ser entregue a Deus como sacrifício vivo e agradável aí a Deus, como cheiro suave aí da nossa vida. Já o tópico 2 vai falar sobre holocausto na história de Israel, no período patriarcal, né? Então, a oferta significa oferecer algo para Deus. Quando você está oferecendo uma oferta, você está oferecendo algo para Deus. Foi isso que nós vimos em lições passadas, oferecer algo a Deus. E o holocausto era justamente uma espécie de oferta, como já foi falado aqui no tópico 1. Então, o holocausto é uma espécie de oferta. O primeiro registro de holocausto está lá em Gênesis, no capítulo 8 e no versículo 22. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Então veja que é o primeiro registro aí que a gente vai ver sobre o termo aí holocausto aí. Porém, como é algo muito similar o que Abel ofereceu a Deus, né, naquele sacrifício ali, naquela oferta que Abel ofereceu a Deus, naquele primeiro momento ali entre Caim e Abel, a gente vai ver que vai entender que Abel também estava oferecendo um sacrifício ali, uma oferta de holocausto, tá certo? Então a gente pode dizer que a primeira menção aí sobre o holocausto pode ser aí a de Abel. Nesse caso, Abel ofereceu uma oferta de holocausto e já Caim ofereceu uma oferta de manjares, porque foi as primícias da terra, dos frutos aí, tá certo? O que acontece? Deus rejeitou a de Caim e aceitou a de Abel. Não porque era uma oferta de manjar, não, uma oferta de manjares, e a de Abel ser uma oferta de holocausto. Não por isso, mas pela forma, pelo coração, pela voluntariedade que Abel ofereceu, e Caim não teve o mesmo compromisso, o mesmo respeito, a mesma dedicação. Então, por isso que Deus não aceitou. É a forma pela qual uma pessoa vai oferecer o sacrifício. Então, não tem nada a ver com a questão do tipo, mas a forma. Mas aqui está falando sobre o primeiro holocausto, e a gente entende que tenha sido aí também um holocausto, uma oferta de holocausto oferecida aí por Abel, que está registrada lá em Gênesis no capítulo 4. O que acontece? O segundo subtópico vai falar num período mosaico. A gente viu aqui que as pessoas iam e ofereciam a oferta de holocausto da forma que queria, né? Eles iam e ofereciam de forma espontânea aquela oferta de holocausto. Porém, após a saída do Egito, o que é que acontece? Deus vai agora definir alguns critérios pelo qual a pessoa deveria oferecer a oferta. E aí Deus vai definir quem deveria oferecer a oferta de holocausto aí, que seriam os sacerdotes. Como
deveria ser feito essa oferta, deveria ser feito lá no altar do holocausto. O que deveria ser oferecido? Então deveria ser oferecido animais e aves limpas, né? Animal limpo ali. Quando deveria ser oferecido? Aí ele vai dizer também que pela manhã e à tarde. Então veja que esse período aqui, Mosaico vai falar da definição dos critérios. Vai ser uma organização aí da forma, do jeito, de quem, de quando deveria se oferecer o sacrifício, tá certo? Mas o sacrifício continuou sendo feito, mas agora de uma forma mais criteriosa, não da forma que cada um achasse, mas da forma que Deus agora estabeleceu. E o período nacional, que é após a conquista de Canaã por Josué. Então, nesse período continuou-se, né, há uma continuidade aí dos sacrifícios de holocausto. Josué, no capítulo 8, versículo 31, vai oferecer o sacrifício de holocausto. Juízes, capítulo 6, versículo 26, vai se oferecer aí também Gideão oferecendo o sacrifício de holocausto. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 9 e 10, Samuel vai oferecer. E segundo as crônicas aí, no capítulo 29, de 7 a 35, Ezequias vai oferecer o sacrifício. Por que isso? Porque a tenda da congregação possivelmente aí já havia se perdido, então por isso que agora, de certa forma, perdeu-se aquela padrão ali do sumo sacerdote, de oferecer sacrifício, né? De uma forma mais metódica, porque com o tempo aí o tabernáculo vai sendo se perdido. Tudo isso, evidentemente, apontava para Cristo, né? Como já sabemos, tudo isso era a tipologia que apontava para Cristo. Por isso que o terceiro tópico aí da nossa lição vai falar Jesus Cristo, o holocausto perfeito, porque até então era algo transitório, mas Jesus houve a necessidade da encarnação de Cristo. Observe que toda manhã e toda tarde se oferecia sacrifício. Por quê? Porque há uma necessidade de estar se repetindo aquele sacrifício, que era algo transitório, porque apenas cobria o pecado. Ele não podia apagar o pecado de uma forma total, apenas cobria, porque era uma tipologia. Mas quando Jesus veio ao mundo, aí a coisa mudou, né? João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele ainda vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, não apenas cobre, mas tira. Jesus Cristo veio ao mundo, encarnou-se justamente para cumprir todas as promessas e se fazer um verdadeiro holocausto na história da humanidade, um perfeito holocausto, né? Aí representado por Jesus Cristo. Então, a encarnação é o cumprimento ali que está escrito no Salmo 40 e no verso 6. E aí Jesus vem a encarnação de Jesus, e aí o tópico vai falar agora sobre o sofrimento de Cristo. O animal tinha que ser sem mancha, pegava o animal, tirava a pele, cortava em pedaços, derramava o sangue ali na base do altar e todo o seu corpo era queimado ali. Por isso que Isaías vai falar: ele foi moído pelas nossas transgressões, ou seja, moído, ele foi quebrantado, né? Ali ele sofreu de forma inigualável por cada um de nós. Então vai falar do sofrimento de Jesus, Jesus que foi esbofeteado, cuspiram em seu rosto, ele foi açoitado, ele foi zombado, sua cabeça foi perfurada com aquela coroa de espinhos, suas mãos e seus pés cravados.
Tudo isso ele sofreu por mim e por você, porque ele é o verdadeiro e perfeito holocausto. Por isso que existe um hino que retrata bem esse sofrimento de Jesus. Ouça um pouco. Foi por mim e por você. Mas ao terceiro dia, Maria Madalena e as outras Marias vão ao sepulcro. E de repente, elas agora começam a gritar, a ficar desesperadas. Cadê? Levaram meu Jesus? Cadê meu Jesus? Levaram meu Jesus? Levaram. Quando de repente o anjo diz: calma. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Glória a Deus. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Meu Jesus, acabou de ser pregado na cruz. Não foi verdade para. Por isso que Jesus é o nosso verdadeiro holocausto. Ele morreu na cruz para salvar mim, para salvar você. Ele morreu para que nós tivéssemos vida, que nós possamos então oferecer nossa vida em santidade, em cheiro suave, não apenas um momento, mas todos os momentos nossa vida seja consagrada a Deus. Que Deus abençoe você, abençoe os seus alunos, sua aula, certo? E até a próxima, em nome de Jesus.